Tem uma coisa que quase nenhum homem aprende quando está crescendo. E essa lacuna cobra um preço caro em relacionamentos, em respeito, em atração. Ninguém te ensinou a ler o silêncio. Ninguém te disse que às vezes, quando uma mulher para de falar, ela está gritando por dentro, que quando ela some por alguns dias, pode ser porque você chegou perto demais o coração dela e não o contrário. Desde cedo a gente aprende que interesse se mostra com presença, que se alguém gosta de você, ela aparece, ela liga, ela responde rápido. E aí? Quando o silêncio chega, o instinto masculino faz uma coisa muito específica, entra em pânico. Você começa a rever cada palavra que disse, procurando onde errou. Manda um oi, tudo bem? Que parece inocente, mas carrega uma ansiedade enorme. Tenta reaquecer o que estava esfriando, sem perceber, faz exatamente o que não devia. O problema não é você ter agido assim uma vez. O problema é que, provavelmente você fez isso repetidas vezes, com mulheres diferentes em momentos diferentes, e sempre obteve o mesmo resultado. Ela se afastou ainda mais, não porque você fosse pouco interessante, mas porque você respondeu ao afastamento da forma errada, transformando uma pausa natural em pressão. E pressão afasta qualquer pessoa. Aqui está o que ninguém te contou. O afastamento feminino raramente é vazio. Na maioria das vezes, ele acontece justamente quando algo real foi tocado, quando uma conversa foi fundo demais, quando o momento foi honesto demais, quando a conexão foi intensa o suficiente para assustar. É nessa hora que ela recua, não para te esquecer, mas para tentar entender o que está sentindo, para ver se ainda sente quando você não está por perto, para testar se ela ainda tem controle sobre si mesma. E você, sem a entender esse mecanismo, interpreta como abandono. Aí age como alguém que está perdendo algo. E ao agir assim, confirma para ela que sua presença depende da atenção que ela te dá. Isso mata a atração de forma silenciosa e rápida, não com uma briga, não com uma conclusão, mas com uma sensação que ela tem dificuldade até de nomear, a de que você precisa de mais. O homem que entende essa dinâmica age diferente. Ele percebe o afastamento, reconhece o que provavelmente causou e não reage. Não por frieza, não por jogo, mas porque ele sabe que o silêncio tem um trabalho a fazer que interferir nesse processo é como abrir o forno antes da hora. Estraga tudo. Existe um padrão que se repete em quase todo relacionamento e quando você aprende a enxergar, não dá mais para ignorar. O afastamento nunca acontece no começo, não acontece nas primeiras conversas rasas, nos papos sobre o tempo, nos assuntos de superfície. Ele aparece depois de uma noite de conversa que foi mais funda do que qualquer um dos dois planejava, depois de uma risada que durou tempo demais e deixou aquela sensação boa que você não sabe bem como nomear, depois de um momento em que algo verdadeiro escapou. Sem aviso, sem permissão, é exatamente aí que ela some. E esse detalhe muda tudo, porque se ela fosse indiferente, não haveria pausa, não haveria hesitação. A indiferença não precisa de espaço, ela simplesmente não aparece. Mas quando alguém precisa de distância depois de um momento intenso, é porque aquele momento teve peso, teve impacto, mexeu com algo que ela não estava esperando mexer. A maioria dos homens não para observar esse padrão. Você vê o afastamento e pensa no que fez de errado, quando na verdade deveria estar percebendo o que fez de certo. Você a afetou. Chegou em algum lugar dentro dela que ela não costuma deixar ninguém chegar. E o instinto natural dela diante disso é se reorganizar, respirar, olhar para dentro e entender o que está sentindo antes de continuar. O erro que transforma isso em problema é a pressa. Você não aguenta o silêncio e tenta preencher o espaço com mensagens, com perguntas, com uma presença que não foi pedida naquele momento. E ao fazer isso, você transforma uma pausa emocional em uma cobrança silenciosa. Ela, que estava processando algo bonito, começa a associar aquele sentimento com desconforto, com pressão. E aí o que poderia ter crescido murcha. O homem que sabe esperar tem uma vantagem enorme, não porque está julgando, mas porque ele entende que sentimento precisa de tempo para assentar, que conexão real não se constrói em cima de euforia constante, que os momentos de silêncio entre dois encontros intensos são parte do processo, não um sinal de que algo quebrou. Quando você se mantém firme durante esse intervalo, sem sumir, mas sem se jogar também, você comunica algo que nenhuma palavra consegue transmitir, que você é estável, que sua presença não depende da resposta dela, que você não vai desabar se ela precisar de um dia para si mesma.
E essa estabilidade para uma mulher que está começando a sentir algo de verdade é o que dá segurança para ela continuar sentindo. Tem uma verdade sobre presença que a maioria dos homens descobre tarde demais. A gente cresce achando que quanto mais você aparece, mais você importa, que disponibilidade é sinônimo de valor, que está sempre ali, sempre pronto, sempre respondendo, é o que faz alguém te querer por perto. E essa crença, apesar de parecer lógica, é exatamente o que faz muitos homens perderem terreno sem entender por quê. Porque quando você está sempre disponível, não existe contraste, não existe espaço para sentir falta. Não existe aquela sensação de chegar em casa depois de um dia longo e pensar em você sem querer. A presença constante preenche tudo e o que está sempre preenchido nunca é desejado da mesma forma. Agora pensa no oposto. Quando você dá um passo atrás, não com raiva, não para punir, mas simplesmente porque tem uma vida que não para enquanto espera uma resposta, algo diferente começa para acontecer. O silêncio que você deixa não é vazio. Ele é preenchido pela memória do que foi, pela energia de cada conversa, por tudo que foi despertado nos momentos em que vocês estiveram próximos. E é nesse silêncio que o apego faz seu trabalho mais profundo. Ela começa a rever. Uma frase que você disse que ficou na cabeça, um jeito seu de reagir que ela não esperava, uma sensação que ela tentou ignorar, mas que volta quando menos espera. Isso não acontece quando você está sempre ali, porque não há espaço para isso acontecer. Mas quando você se afasta com naturalidade, ela fica sozinha com tudo que você despertou. E aí, sem perceber, ela começa a medir o quanto você ocupa a cabeça dela. O erro que os homens cometem nessa fase é clássico. No momento em que sentem o silêncio, correm para quebrá-lo, mandam uma mensagem qualquer, perguntam como foi o dia, tentam reacender o que estava apenas respirando. A intenção parece boa, mas o efeito é o contrário do esperado. Ao aparecer nesse momento, você alivia a tensão que estava construindo o valor. Você torna mais fácil para ela não sentir sua falta, porque você acabou de aparecer antes que ela precisasse de você. Falta não é fraqueza. Falta é o reconhecimento de que algo importa. E se você nunca dá a outra pessoa a chance de sentir sua ausência, você nunca vai saber se realmente importa. E ela também não vai saber. A ânsia revela o que a presença constante esconde. Os homens que entendem isso não desaparecem por estratégia. Eles simplesmente têm uma vida real, com foco, com propósito, com coisas que exigem atenção. E essa vida, por si só, cria o contraste necessário para que a outra pessoa perceba o espaço que você ocupa quando está presente. Não porque você forçou isso, mas porque é verdadeiro. Agora eu preciso te contar algo que acontece nos bastidores de quase todo o afastamento e que a maioria dos homens nunca percebe porque está ocupado demais olhando para o lado errado. Enquanto você interpreta o silêncio dela como desinteresse, enquanto você fica checando se ela viu sua mensagem, enquanto você tenta entender o que aconteceu, ela está te observando com muito mais atenção do que você imagina. Não de forma óbvia, não de forma que você consiga ver facilmente, mas ela está lá vendo seus stories poucos minutos depois que você posta, mencionando seu nome em conversas onde seu nome não precisava aparecer, perguntando para alguém próximo, de forma casual, quase displicente, como se fosse curiosidade passageira, o que você tem feito fingindo que não pensa em você enquanto pensa em você. Esse padrão tem um nome simples. É apego que ainda não encontrou coragem para se mostrar. Quando alguém se afasta, mas continua te monitorando, não saiu de perto, só mudou de posição. Saiu do campo de visão para observar melhor, com menos risco, sem se expor. E o que ela está observando, acima de tudo, é como você lida com o silêncio dela. Pensa em um homem que conhecia uma vez. Ele tinha construído algo bonito com uma mulher ao longo de algumas semanas. Conversas que iam fundo, momentos que ficavam na memória, aquela sensação rara de que a outra pessoa realmente te enxerga. E então, sem aviso, ela esfriou. As mensagens ficaram curtas, a iniciativa sumiu, o espaço entre as respostas foi crescendo. Ele sentiu, mas em vez de entrar em pânico, ficou quieto. Continuou a vida dele. Postou sobre o que estava fazendo, apareceu nas situações em que apareceria normalmente, sem forçar, sem sumir completamente, só seguiu em frente com tranquilidade. O que ele não sabia é que ela estava vendo tudo. Amigos em comum contavam sem querer que ela perguntava por ele.
Ela acompanhava cada publicação, ficava olhando para conversas antigas sem responder. Até que um dia, semanas depois, ela mandou uma mensagem, não com explicação, não com desculpa, uma mensagem simples, leve, como se o tempo não tivesse passado, como se quisesse testar se a porta ainda estava aberta. Isso é o que o silêncio correto provoca. Não o silêncio raivoso, não o sumiço punitivo, mas a tranquilidade genuína de um homem que não precisa de aprovação para continuar existindo. Quando ela percebe que você não entrou em colapso, que não ficou implorando atenção, que seguiu em frente com leveza, algo muda dentro dela. A atração que já existia ganha uma camada nova, uma camada de respeito. E respeito em relacionamentos é o que sustenta o que a euforia inicial não consegue segurar por muito tempo. Chegou a hora de falar sobre algo que poucos homens conseguem enxergar com clareza, porque exige uma honestidade que dói um pouco. Quando uma mulher recua, depois de um momento intenso, depois de uma conexão real, depois de sentir algo que não estava planejando sentir, ela não está fugindo de você. Ela está fugindo do que você representa para as emoções dela, e isso é completamente diferente. Pensa bem. Se você fosse relevante, se você não tivesse nenhum peso na vida dela, ela simplesmente não reagiria. Passaria por você, como passa por centenas de outras coisas que não significam nada. Mas quando alguém recua, quando alguém cria distância justamente depois de um momento verdadeiro, é porque percebeu que você tem influência sobre como ela se sente, sobre o humor dela, sobre os pensamentos que aparecem sem ser chamados, sobre aquela inquietação gostosa e assustadora, ao mesmo tempo que não tem nome certo. E aí vem o problema, porque no momento em que ela percebe esse poder que você tem, o instinto dela é proteger o próprio equilíbrio. Ninguém gosta de sentir que outra pessoa tem as rédeas das próprias emoções. Isso gera uma vulnerabilidade que assusta, especialmente mulheres que já se machucaram antes, que já entregaram demais e saíram com menos do que entraram. O recuo, então, não é rejeição, é autopreservação. E é exatamente nesse momento que a maioria dos homens comete o erro mais caro de todo o processo. Diante do afastamento, entra em pânico, começa a mandar mensagens em excesso, a se explicar sem ter sido perguntado, a suavizar o tom como se tivesse feito algo errado, a buscar uma confirmação de que ainda está tudo bem. E ao fazer isso, ele entrega de bandeja exatamente o que ela estava testando, sem perceber se ele se desmancharia na primeira vez que ela se afastasse. Quando você reage assim, você não está mostrando carinho, você está mostrando insegurança. E insegurança para uma mulher que já estava em dúvida sobre o quanto pode confiar nos próprios sentimentos é o sinal mais claro de que ela estava certa em recuar. Você confirmou o medo dela sem perceber. O homem que acerta nessa hora faz o oposto. Ele reconhece o afastamento, sente o desconforto natural que qualquer pessoa sente, mas não age a partir desse desconforto. Ele respira, volta para uma própria vida, mantém a postura. Não ignora ela com frieza, não some para punir, mas também não corre atrás como se estivesse perdendo algo que nunca foi seu de verdade. Calma comunica mais do que qualquer palavra conseguiria. Ela diz, sem dizer que você é um homem que sabe que é independente da atenção que recebe, que sua estabilidade não depende da resposta dela, que você não vai desaparecer, mas também não vai implorar. E essa combinação, presença sem desespero, é exatamente o que permite que o apego dela cresça no único ambiente onde ele consegue crescer de verdade, na segurança. Então, deixa eu te deixar com o que realmente importa, o que você pode levar daqui para frente e aplicar de verdade na sua vida. Porque de nada adianta entender tudo isso na teoria. Se na prática, na primeira vez que ela sumir por 2 dias, você voltar a fazer a mesma coisa de sempre, o silêncio vai chegar, o afastamento vai acontecer em algum momento, com alguma mulher que importa para você. Vai ter um período em que a distância vai parecer maior do que deveria. E nessa hora, tudo que você aprendeu aqui vai ser testado de verdade. Não em palavras, não em intenção, mas na sua reação ou na sua falta de reação. Porque o ponto central de tudo isso não é sobre ela, é sobre você. É sobre o tipo de homem que você se torna quando a situação fica desconfortável. É sobre se você consegue segurar a ansiedade sem deixar que ela dirija suas ações. É sobre se você tem raízes firmes o suficiente para não ser sacudido pelo primeiro vento de incerteza que aparece. A mulher que está emocionalmente envolvida com você não está esperando perfeição. Ela não está esperando que você acerte todas as palavras, só que nunca sinta insegurança.
Ela está muitas vezes sem saber, observando se você consegue ser hábil quando as coisas ficam instáveis. Se você consegue continuar sendo quem é mesmo quando ela não está te dando a atenção que você quer. Essa estabilidade é o que gera confiança e confiança é o que transforma a atração em algo que dura. Homens que entendem isso param de tratar relacionamento como um problema para resolver e começam a tratar como um processo para respeitar. Eles param de buscar clareza a qualquer custo e aprendem a conviver com a ambiguidade sem se perder nela. Eles param de medir o interesse da outra pessoa pela frequência das mensagens e começam a perceber os sinais mais sutis, mais reais, mais honestos. E o mais importante, eles param de entregar poder toda vez que sentem medo de perder. Porque o medo de perder quando vira ação desesperada é exatamente o que faz você perder. Não o afastamento dela, não o silêncio, não a distância, a sua reação a tudo isso. Você não muda isso de um dia para o outro. É um processo, mas começa com uma escolha simples. Na próxima vez que o silêncio aparecer, você vai respirar fundo, vai olhar para amor à sua própria vida e vai lembrar que um homem que sabe quem é não precisa correr atrás de ninguém para provar o seu valor. Ele simplesmente vive. E essa vida vivida com propósito e presença é o que atrai.